Decifrando o passado. O Alcorão, um dos livros mais influentes de todos os tempos. Um texto sagrado pelo qual vivem mais de 1 bilhão de pessoas. It's a rule book about how to live one's life. Todavia, contém muitos mistérios. It has the ability to provoke many meanings. You have clearly text in which God talks about peace and mercy, etc. But you also have texts that deal with violence and warfare. Das origens místicas do Alcorão no deserto. He heard this voice, and the voice said, recite. Até seus horrendos alertas sobre justiça e vingança. The Quran is not shy about explaining the explicit punishments that people will suffer in hellfire. O que há no cerne dessa escritura sagrada? Quais são os segredos do Alcorão? Decifrando o passado. Os segredos do Alcorão, parte 1. Ouçam algumas das palavras mais poderosas da história. São a energia que impele uma das religiões que mais cresce no mundo. Ecoam há mais de 1400 anos em bilhões de vozes. São as palavras do livro sagrado do Islã, o Alcorão. Muslims believe that the Quran is something that was revealed by God directly to the Prophet of Islam. It's not merely what God inspired his prophet to say, or say the history of some important event. It is actually God's own message to the world. Em árabe, Alcorão significa a recitação. A escritura deve ser lida em voz alta. Ao fazer isso, os muçulmanos acreditam comunicar-se diretamente com Deus. The Quran, in preserving God's speech, becomes essentially a part of God, and as such, the text itself, the physical words, the pages, and the book itself has this intrinsic sanctity, this intrinsic holiness to it. Ao folhear o texto sagrado, pode-se ver semelhanças entre o Alcorão e as escrituras judaica e cristã. Todas falam de um Deus todo-poderoso e contam algumas histórias similares. Muitos veem o Alcorão como um livro envolto em mistério. Seus versos, considerados como o mais belo texto em árabe, são um labirinto linguístico, mais poesia que prosa. E seu formato dificulta o entendimento. Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não segue cronologia nem narrativa. Seus 114 capítulos, ou suratas, são ordenados por tamanho, os mais longos no início e os mais curtos no final. There's this almost what we would describe in modern times as a kind of stream of consciousness style to it. There's a kind of mysteriousness. The curious reader in reading the text just is left wondering. It doesn't tell, for example, the history of Muhammad. It doesn't even tell the history of the world. There is reference to the beginning of the world, to God's creation, but you won't find it in the beginning of the Quran. You'll find it somewhere in the middle. Os muçulmanos não veem o Alcorão como uma história, mas como a mensagem de Deus para a sua criação. Um guia para manter os fiéis no caminho certo. It's a rule book about how to live one's life, about how to define one's morality, how to experience the world and the struggles and the conflicts that the world brings about. Não é fácil decifrar o significado do Alcorão. Não há um centro religioso no Islã, um Vaticano que diga aos fiéis como se orientar no texto complexo. Cada pessoa entende a escritura a seu próprio modo. As a Muslim, you have to believe what the Quran says. Now, of course, the interpretation
of what the Quran says could be different depending on who you listen to. Então, o que o Alcorão diz de fato? E o que isso realmente significa? As palavras pelas quais os muçulmanos vivem hoje foram reveladas em um certo ponto da história a uma pessoa em um lugar específico. O relato tradicional muçulmano do Alcorão começa 1400 anos atrás, em um local estéril da Península Arábica. Essa terra remota era habitada por beduínos nômades e tribos permanentes. Os muçulmanos referem-se a essa época como Jahiliya, a era da ignorância. We might refer to Arabia as a backwater of civilization, compared to the great empires of Byzantium on the one side and the Sassanid Persian Empire on the other side. No meio do deserto, rodeada de montanhas por todos os lados, ficava Meca, o centro social, econômico e religioso da Arábia. Meca era o local de reunião para muitas linhas de pensamento religioso. Alguns árabes da época adotavam a fé judaica ou cristã, e as histórias e doutrinas dessas crenças eram bem conhecidas por toda a região. Pre-Islamic Mecca was a city that was teeming with Jews and with Christians. So there was this stew of various Christian thoughts and various Jewish thoughts. Mas o panorama religioso da Arábia do século VI era dominado pelos que acreditavam em uma multidão de deuses. Todos os anos, peregrinos iam a Meca para orar na Kaaba, um santuário que se tornara um panteão, com uma miríade de divindades e ídolos. They believed in the existence of God, but God was in a sense far too distant to be connected to the actual everyday activities of human beings. So these idols would be the intermediaries between them and God. Em meados do século VI havia 360 ídolos na Kaaba. A peregrinação anual ao santuário trazia enormes benefícios econômicos para a tribo que controlava o lugar, os Quraishitas. And all of these guys who are coming through, they have to make some offering. They have to pay some kind of a tax. So it's a very lucrative business. Os Quraishitas juntaram grandes riquezas. Os líderes eram ricos, mas a maioria dos habitantes vivia em extrema pobreza. There was a major problem with regard to issues of economic maldistribution of wealth, economic injustice, issues with regard to the rights of orphans, of women, of the poor. A escravidão era normal em Meca. As meninas eram consideradas sem valor e muitas vezes enterradas ao nascer. Foi em Meca que nasceu Muhammad ibn Abdullah no ano 570 depois de Cristo, um menino pobre que se tornou o profeta de uma das maiores religiões do mundo. Os muçulmanos consideram blasfêmia mostrar qualquer imagem de Maomé. Pouco se sabe do início de sua vida, e os relatos existentes foram escritos mais de 100 anos depois de sua morte. As histórias dizem que quando Maomé tinha 6 anos, seus pais morreram. As an orphan in this kind of society which was so highly stratified, he was part of the have-nots. He was part of the group that didn't belong to this landed aristocracy that controlled almost every aspect of the political and social and economic organization of the city. Mas Maomé tinha o apoio de um tio poderoso, e aos 25 anos era um comerciante bem-sucedido, o líder de uma caravana com fama de negociante astuto. Maomé era também um homem íntegro e chamou a atenção de uma viúva idosa e rica chamada Khadija, que o contratou para comandar sua caravana. Logo depois, ela lhe propôs casamento. Segundo as biografias muçulmanas tradicionais, Maomé conseguiu sucesso financeiro e teve um casamento feliz. Mas lutava para achar significado em um mundo com tanta pobreza e injustiça.
I think of the prophet as being a religious seeker, somebody who was attuned to the notion of a God and of a developing spirituality really within his own life. Maomé começou a questionar as religiões tribais que adoravam múltiplos deuses. He himself is believed by many to have been a member of a small group of peoples in Arabia who saw something wrong with the prevailing paganism, the rituals, the polytheism that was rampant in Arabia, and who would steal away from society from time to time in order to contemplate the realities of human existence. Foi em desses retiros, em uma caverna perto de Meca, que Maomé teve a visão que mudou o curso da história. Naquela caverna, segundo a tradução muçulmana, a palavra de Deus foi revelada, desencadeando eventos que moldaram o mundo que conhecemos. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos voltam-se na direção de um farol e oram. Esse farol é a cidade sagrada de Meca, localizada na Arábia Saudita. Mas no início do século VII, Meca, o local mais sagrado do Islã, era um centro de adoração pagã e uma cidade repleta de injustiça social. Isto é, até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo, o Alcorão. Segundo a tradição, um negociante de 40 anos, chamado Maomé, isolava-se com frequência em uma caverna nos arredores de Meca para refletir sobre o mundo que considerava cada vez mais opressivo. No ano 610, durante um de seus retiros meditativos na caverna, Maomé foi subitamente dominado por uma presença avassaladora. Suddenly he felt this intense pressure in his chest. He was surrounded by this darkness, and it felt as though he was being clasped by a giant hand and squeezed. He could barely breathe. And in his mind, he heard this voice, and the voice said, "Recite, recite." He was shocked, stunned, probably wondering, did I really hear something? And then, as he heard it again, he finally said, I don't have anything to recite. And eventually that voice, which tradition tells us was the angel Gabriel, revealed the first verse of the Quran. Surata 96, versículo 1. Recita, em nome do teu Senhor que criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena, ensinou à humanidade o que esta não sabia. This is a very important moment because it's the moment in which Muhammad ceases to be just an ordinary Meccan businessman concerned with society's ill and suddenly becomes what in the biblical tradition is referred to as prophet. And like most prophets, he wants nothing to do with it. Preocupado com a própria sanidade, Maomé procurou Khadija. What he really wants to do is kill himself. But it is eventually Khadija who saves him from this and who explains to him that he has been called by God, that he has been given a task of prophecy and that he really has no choice but to make this message known. A revelação na caverna marcou o início de 22 anos em que Maomé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos, vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. He would go into these convulsions, he would sweat, he would suddenly look off into the distance, he would be almost dead to the observer. And when he came out of these prophetic moments, he would suddenly spew out these revelations. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram curtos, simples e desafiavam as práticas pagãs de Meca.
evocando a adoração a um Deus único. Surata 73, versículo 8. Recorda-te do nome de teu Senhor e consagra-te integralmente a Ele. Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente. Não há outra divindade além dele. Toma-o, pois, como guardião. Nos primeiros anos de revelações, Maomé decorava os versos e só os dizia a sua esposa e amigos íntimos. Gradualmente acreditou que fora chamado à profecia e tinha o dever de transmitir aos outros as palavras santas que guardava em sua mente. Por fim, no ano 612, o profeta relutante foi até o centro de Meca e começou a pregar. It was a wake-up call to those citizens of Mecca who, in the eyes of the prophet, had lost an awareness, if they ever had it, of a supreme God, of the one God who created all and who guides all. O Deus de quem Maomé falava era glorioso e compassivo, mas também irado. O profeta disse que haveria um dia de julgamento em que as ações cometidas na terra teriam consequências. Here is this man, it's known that he's been carrying on these vigils, and he comes into the marketplace, say, and he says, the world will end. The God who created the world will bring it to an end, and you are part of that. Now that is a powerful, powerful message. Era uma mensagem poderosa, mas não nova. Maomé deixou claro que o Alcorão era a mesma revelação feita aos judeus e aos cristãos há séculos. Uma mensagem sobre a orientação de Deus para a humanidade. Mas dessa vez a revelação chegava ao povo árabe pela primeira vez em seu próprio idioma. The prophet never said that I brought a new religion. A messenger bringing the same message which has been brought to you by dozens and dozens of these extraordinary figures in our mutual history. Over and over again, the Quran says, do not forget what happened to Abraham when, and then it'll tell a story about Abraham. Do not forget what happened to Joseph, and then it will tell a story of Joseph. And the interesting thing about it is that these stories are presented in sort of a Reader's Digest version. They're sort of summaries of these great stories. The audience that the Quran was revealed to was already familiar with these stories because they were living in a city that was steeped in these traditions. Segundo os muçulmanos, um dos aspectos mais notáveis do Alcorão é que Maomé memorizou as revelações como lhe vieram e depois a recitou a seus seguidores. Embora houvesse uma forma de escrita árabe na época, poucos sabiam ler e escrever. Maomé não era exceção. The belief within Islam is that Muhammad was illiterate. What that underscores then, of course, is on the one hand, the fact that he wouldn't have written these revelations himself. On the other hand, the question is, well, how are they preserved? Os seguidores de Maomé decoravam cada nova revelação que ouviam, acrescentando cada verso à lembrança mental dos já existentes no Alcorão. Na cultura em que viviam, esses feitos de memória não eram surpreendentes. The societies that we are talking about are oral cultures. So in a sense, the oral culture in which Muhammad lived allowed people to listen in something for one time or even two times and have the ability to memorize that and be able to recite it verbatim. Conforme o conjunto de revelações crescia, Maomé continuou a pregar nas ruas de Meca e formou um pequeno grupo de convertidos. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos, que quer dizer aqueles que se submetem a Deus. A mensagem de Maomé atraía especialmente os pobres e necessitados, que ouviam sua vida ressoando nos versos que clamavam por justiça social, pela libertação dos escravos e pela caridade aos carentes. Alguns foram convertidos à mensagem do Alcorão ao serem seduzidos pela beleza da linguagem, que consideravam tão perfeita que demonstrava a existência de Deus.
When Muslims are asked, well, all right, what proof have you got that this is a divine revelation? Muslims will answer, and they have answered this over 1,000 years, the proof is the Quran itself. That is the miracle, that an illiterate man in the middle of nowhere suddenly produces this magnificent, powerful document. Mas nem todos se encantaram com a pregação de Maomé. Sua mensagem, que não reconhecia a divindade dos ídolos da Kaaba, enfureceu a tribo dos Quraishitas por ameaçar seu poder. And if you needed nothing to stand between you and this God, then there's no reason for the idols. And if there's no reason for the idols, then there's no reason for the Kaaba. And if there's no reason for the Kaaba, then there's no reason for Mecca's ascendancy as this social and economic capital of the Arabian Peninsula. So the conflict that the Quraysh had with Muhammad and these revelations was not a theological conflict. It was an economic conflict. It was a political conflict. Os Quraishitas e os habitantes de Meca não toleravam as dezenas de seguidores da mensagem de Maomé. Os muçulmanos foram brutalmente perseguidos. Alguns foram espancados nas ruas, outros torturados. Por 9 anos, os muçulmanos suportaram o abuso, sem vacilar em sua crença de que não há outro Deus senão Alá. Maomé foi protegido por sua rica esposa e pelo tio poderoso. Mas quando ambos morreram, o profeta e seus seguidores perceberam que tinham de fugir de Meca. The social fabric had been so shredded to the point that he did not feel that he would be able to physically continue in his mission in Mecca, and that he would have to begin to search for some kind of alternative base of operation. Com um novo local, iniciou-se um novo tipo de mensagem no Alcorão, com ênfase na lei e com uma doutrina para a guerra. Por 12 anos, a partir de 610, os muçulmanos acreditaram que o profeta Maomé recebia revelações divinas e ouviram sua pregação na cidade de Meca. Mas a vida ficou cada vez mais perigosa para os seguidores de Maomé. Os líderes da cidade rejeitaram a crença muçulmana em um único Deus, perseguiram os fiéis e colocaram a cabeça do profeta a prêmio. Então, em 622, a sorte de Maomé mudou, com um convite de fora da cidade. A group of people from a neighboring oasis came to Mecca looking for someone to arbitrate a dispute they were having. Muhammad, as a prophet, was considered to be an ideal person for this job. And eventually they agreed to take in not only Muhammad and his family, but also a whole group of these Muslims. Aos poucos, clandestinamente, a pequena comunidade muçulmana percorreu os 320 quilômetros até Yatrib, que desde então passou a se chamar Medina, a cidade do profeta. O novo local colocou Maomé em uma nova posição. Whereas at one point he was a prophet, merely the conduit of God's words flowing through him, in Medina he becomes a leader. His community of Muslims is part of that leadership, but also he is understood to have then an authority over the entire oasis of Medina. Em Medina, o profeta continuou a oferecer revelações a seus seguidores, mas a natureza dessas mensagens era bem diferente. Segundo os muçulmanos, os versos refletiam o status de Maomé como líder e acrescentavam um novo elemento à mensagem, um guia prático para criar e governar uma sociedade. The verses are basically about a society that needs regulation, and therefore the most striking thing about the Medinan period is the laws, or practically all of the legislation that the Quran includes comes from the Medinan period. As revelações tradicionalmente associadas a Medina estabeleceram as bases da lei islâmica.
e incluem regras sobre todos os aspectos da vida, desde a proibição do álcool até a permissão para que as mães amamentem por 2 anos. Os versos tinham regras sobre herança, novos direitos para os órfãos e os escravos, e estabeleceram um novo status das mulheres na sociedade. Mas o significado de algumas leis nem sempre era claro, e muitas são ainda debatidas. Um exemplo: será que o Alcorão permite a poligamia? Surata 4, versículo 3. Desposai 2, 3 ou 4 das mulheres que vos aprouver. Mas se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só. À primeira vista, esse verso parece direto, mas os estudiosos dizem que tais versos podem ser interpretados de outra forma. Some say this means you can have 4 wives. Some say it only means you can have one because you can never treat more than one person equally with another person. Some say that it refers only to a very specific situation when there were a lot of orphaned girls available, and the implication was, well, you got to take care of these orphans. So we have to realize that it's not always easy to read out of the text exactly what the implications are for our time, or for any time. Inspirada pela mensagem do Alcorão e pela liderança de Maomé, Medina converteu-se ao Islã. As leis dos versos do Alcorão tornaram-se as leis da cidade. It was a community that was run by this revelation that was constantly coming forth from Muhammad's mouth. This was a living, breathing, constantly evolving revelation. Essa revelação logo deu aos muçulmanos permissão para pegarem armas para sobreviver. Meca ainda oferecia uma recompensa pela cabeça do profeta por este ter pregado contra suas práticas religiosas e ter ameaçado sua economia. Não iriam tolerar a posição de Maomé como líder de Medina. No ano 622, Meca declarou guerra contra Maomé e seus seguidores. Do mesmo modo como o Alcorão trouxera leis quando a comunidade precisara delas, agora lhes deu uma ordem para se defenderem dos atacantes. Surata 2, versículo 190. Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem. Porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Atualmente, esses versos, conhecidos como versos da espada, são algumas das passagens mais polêmicas do Alcorão. Os que dizem que o Alcorão incita à violência citam esses versos como comprovação. Mas os versos são mais complexos do que simples gritos de guerra. The Quran says, slay the unbelievers wherever you find them. Well, this is within a context in which the Muslims are under siege, they have enemies, and the Quran is saying, you know, fight your enemies. You have a right to fight the enemies of God. The Quran also says, when the enemy ceases to be a threat, when it ceases to fight, then remember that God is merciful, remember that, you know, warfare is not the primary way that you should go. Motivados pelas revelações, os muçulmanos lutaram contra Meca por 8 anos, em batalhas por toda a Península Arábica. No ano 630, os muçulmanos atacaram, e um exército de 10.000 homens sitiou Meca. A cidade rendeu-se. A tradição diz que, conforme as instruções do Alcorão, Maomé foi compassivo na vitória e concedeu anistia a todos. Os habitantes converteram-se ao Islã e ao Alcorão. Mas a missão de Maomé não estava concluída. Desde o dia em que recebeu a primeira revelação do Alcorão em 610, até fugir para Medina 12 anos depois, Maomé havia condenado publicamente as práticas pagãs e os ídolos adorados no santuário da Kaaba. Não há outro Deus senão Alá, ele repetia, citando o princípio mais fundamental do Alcorão.
Então Maomé entrou na Caaba e destruiu todas as divindades, proclamando que esse era um santuário devotado à adoração de um único Deus. Muhammad had achieved what he visualized as his goal, and that he had done what God wanted him to do. No ano 632, 2 anos depois de voltar à sua terra natal, Maomé morreu aos 62 anos. Com sua morte, o Alcorão estava concluído. Mas ainda não existia fisicamente, apenas na memória da comunidade. O mensageiro estava morto. Seus seguidores se empenharam para que a mensagem sobrevivesse. A tradição muçulmana diz que os versos do Alcorão foram revelados ao profeta Maomé 14 séculos atrás, durante um período de 22 anos. Seus seguidores acreditavam que essas eram as palavras literais de Deus. O profeta havia pregado sobre religião, lei e moralidade. E a nova comunidade muçulmana tentou viver conforme cada uma dessas palavras. Mas depois de sua morte em 632, os muçulmanos tinham o desafio de preservar o Alcorão, que ainda era transmitido oralmente. During the Prophet's lifetime, the Quran itself was never written down. It was never even really considered a codified text. Remember that the Quran was revealed in stages, and it was always revealed according to whatever the needs of the expanding Muslim community was at the time. And the Quran just simply ceased with the Prophet's final breath. Então, os que viviam conforme o Alcorão reconheceram a necessidade de colocar suas palavras no papel, criando um texto. People realized that this early generation that had memorized the entire Quran was dying off. And so therefore they were losing the direct connection to the Prophet's revelation. O Islã estava começando a se expandir além da Península Arábica e surgiam pequenas variações na recitação do Alcorão. A palavra de Deus estava sendo alterada. Segundo a tradição, em 651, um comitê com a tarefa de compilar o Alcorão foi indicado por Othman, o terceiro califa, o líder político muçulmano. O comitê devia coletar e autenticar os versos, alguns dos quais foram escritos durante a vida do profeta, mas estavam espalhados na comunidade. We're told that the sources for this compilation were written texts on pieces of bone or fragments of parchment, but also from the hearts of men, from their own memories of the Quran's recitation. Os versos passavam por critérios estritos. Duas testemunhas oculares tinham de confirmar que cada verso havia sido registrado na presença do profeta, e todos os versos foram verificados segundo as lembranças daqueles que sabiam todo o Alcorão de cor. O texto aprovado foi reunido em um único volume, que foi copiado e enviado para as cidades da região. Othman então ordenou a destruição de todas as outras versões escritas dos versos. Os muçulmanos acreditam que o texto de Othman, concluído 20 anos depois da morte do profeta, preservou as revelações de Deus conforme pregadas por Maomé, e que o Alcorão de hoje permanece igual ao que foi revelado ao profeta. To Muslims, this is very important because it means that their scripture, which is the basic constitution of the ummah, of the community, is absolutely authentic. Os muçulmanos afirmam que essa autenticidade distingue o Alcorão das escrituras cristã e judaica. Maomé proclamou que a mensagem que recebeu de Deus era a mesma pregada por Moisés e Jesus. Mas, segundo a tradição muçulmana, quando as revelações do judaísmo e do cristianismo foram escritas no Antigo e no Novo Testamentos, alguns trechos foram corrompidos.
Muslims believe that the original revelation to Moses and Jesus came to be distorted over time. So that what we have in, if you will, the Old Testament and the New Testament is in fact both the original revelation and distortions, that is, changes that occurred because of historical, religious and political conditions of the time. Surata 3, versículo 78. E também há aqueles que com suas línguas distorcem as palavras do livro, para que penseis que ao livro pertencem, quando isso não é verdade. E dizem, elas emanam de Alá, quando não emanam de Alá. Dizem mentiras a respeito de Alá e sabem disso. The Quran claims to confirm, on the one hand, the scriptures that came before very emphatically, and on the other hand, it claims to correct certain aspects or certain ideas in the Hebrew and the Christian scriptures. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão corrige os erros nessas escrituras, inclusive alguns ensinamentos fundamentais dessas religiões. Por exemplo, a compreensão cristã da figura do Cristo. O Alcorão afirma que Jesus foi um profeta, que milagres como curar cegueira e lepra. Contudo, o Alcorão nega que Jesus fosse o Filho de Deus. Jesus as the Son of God is certainly understood within the Islamic context to mean that he is divine, and this would suggest from the Muslim point of view that Christians hold to different gods actually existing, whereas Muslims would hold that there can only be one God. O Alcorão também discorda da história bíblica da crucificação de Jesus e diz que ele não morreu na cruz, pois Deus o fez subir ao céu. E os executores crucificaram outro homem que se parecia com Jesus. Surata 4, versículo 157. Não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu. Certamente não o mataram, mas Alá fê-lo ascender até ele. A ideia cristã de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade é um conceito que contraria a mensagem do Alcorão, de que todas as almas são responsáveis por suas ações. The death and resurrection is an act of salvation. It doesn't work within Islam. You can't have this idea of somebody redeeming the sins of somebody else. Os muçulmanos acreditam que foi devido às distorções na Bíblia que Deus precisou revelar sua palavra pela última vez. No Islã, acredita-se que o Alcorão, revelado a Maomé e preservado por Othman, é a única revelação divina verdadeira. The Quran is seen as the final, complete, uncorrupted revelation, and Muhammad is seen as the last or final prophet of God. Há 1400 anos, os muçulmanos se empenham em seguir essa revelação, mas a interpretação do texto é complexa e controversa. E eles creem que entender corretamente é a única esperança de salvação quando houver o apocalipse previsto pelo Alcorão. Surata 81, versículo 1. Quando o sol for enrolado, quando as estrelas perderem o brilho, quando as montanhas estiverem dispersas, quando os mares transbordarem, quando as almas forem reunidas, quando o céu for desvendado, quando o inferno for aceso, então saberá cada alma o que tem para apresentar. Será assim, diz o Alcorão, quando Deus acabar com o mundo. Embora o Alcorão seja uma escritura misteriosa e de difícil interpretação, pelo menos uma mensagem é muito clara. Verso após verso, ele alerta para o apocalipse inevitável, um dia de julgamento em que as montanhas desabarão e fetos de animais cairão do útero de suas mães. What the Quran is very emphatic and explicit about is that the world will end, and it will be a cataclysmic eruption of the natural order. Como o apocalipse bíblico descrito no livro da Revelação, o Alcorão proclama que a humanidade será obrigada a prestar contas de seus atos na Terra. The Quran is not shy
about explaining the explicit punishments that people will suffer in hellfire. The depictions of heaven and hell are some of the most striking passages in the Quran. Como muitos versos da Escritura, essas descrições refletem o local em que o Alcorão foi revelado. As imagens do paraíso e do inferno parecem criadas para um público que habitava o deserto. O paraíso é descrito como um jardim luxuriante em um oásis com muita água. Descriptions of hellfire likewise emphasize heat and burning, and things like cauldrons of molten copper that are poured down the throats of thirsty individuals as opposed to water. So, again, taking the pain and the suffering that's natural in that environment and bringing that up a level in order to describe what the suffering of hell is really all about. Para os muçulmanos, o único modo de ser salvo no dia do juízo é seguir o Alcorão. Mas a interpretação exata do que o livro sagrado diz tem sido polêmica há séculos, em parte porque o Islã não tem uma autoridade religiosa única. There is no hierarchical structure in Islam. There is no such thing as a church. And therefore people are pretty much at liberty what opinion to take. O seguinte paradoxo torna as coisas mais complexas. Se Deus queria revelar sua mensagem, por que a Escritura é tão misteriosa? Surata 3, versículo 7. Ele foi quem te revelou o livro. Nele há versículos de significado preciso, havendo outros ambíguos. Ninguém, senão Alá, conhece a sua interpretação. Os muçulmanos acreditam que o único verdadeiro intérprete do Alcorão foi Maomé. Como o mensageiro escolhido por Deus, é dito que entendia todas as revelações, os versículos concisos e diretos e também os que não eram tão claros. Assim, por toda a história do Islã, os muçulmanos voltaram-se para os relatos da vida de Maomé, para o que ele disse e fez a fim de entender o Alcorão. The Muslim community holds that everything which Muhammad said and did is a perfect manifestation of the will of God, and in fact that his life too is revelation in the same way that the Quran is revelation. Mas o estudo da vida de Maomé não explicou as palavras eternas de Deus. Há séculos, diversas seitas e escolas muçulmanas discutem interpretações conflitantes. Alguns usam sua compreensão do texto para justificar o ato de matar outros muçulmanos, que acham terem se afastado da fé. Outros afirmam que o Alcorão apoia uma postura militante contra as demais religiões. The Quran is sort of quite an elastic document. You can find things in it to justify one side or the other. But you know, often when they're quoting from Lincoln or Washington or Jefferson, you can find things you're looking for, and it's the same with the Quran. Há 14 séculos, o Alcorão foi revelado para uma pequena comunidade do deserto. Hoje, é o fundamento para mais de 1 bilhão de fiéis no mundo todo. Desde a primeira revelação em uma caverna nos arredores de Meca e por toda a história islâmica, os muçulmanos buscam viver os ensinamentos do Alcorão. Cada pessoa encontra na mensagem da Escritura sua própria interpretação da vontade de Deus. The Quran needs to be understood in the context of what one great scholar of Islam said, it being an ocean. An ocean is a vast, mysterious creature. Por séculos, os muçulmanos encontraram neste oceano a inspiração para amor e medo, conhecimento e lei, raiva e violência, misticismo e ritual. Sua crença no Alcorão mudou a história. Como em outras religiões, a Escritura pode inflamar paixões, evocando o pior nos que afirmam viver sua mensagem, ou pode aproximar a humanidade ainda mais do divino.